Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre como evitar repetições. Então, se esse assunto te interessa, você já sabe, inscreva-se no nosso canal e ligue a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Em primeiro lugar, vale a pena a gente considerar o fato de que repetição é uma coisa que a gente precisa evitar no texto. No entanto, ela em si não é exatamente proibida. Haverá situações em que a gente precisará recorrer à repetição justamente para resolver alguma questão referente à ambiguidade, por exemplo, ou mesmo porque, em algumas circunstâncias, foi inevitável voltar àquela expressão que em algum momento do texto a gente já havia utilizado. Então, repetição é bom que se evite, mas que fique claro, ela não é em si proibida. Essa discussão para a redação do Enem especificamente tem a ver com a competência 4, que avalia coesão textual e avalia também a nossa capacidade, portanto, de substituir termos uns pelos outros e promover no texto a devida articulação de suas partes. A gente vai dar uma olhadinha hoje aqui em 2 parágrafos, e nesses 2 parágrafos eu vou mostrar como que diversos elementos foram mobilizados ali no texto justamente para evitar as repetições, tanto em relação a um jogo de sinônimos, que a gente precisa estar atento à possibilidade de fazê-lo, e inclusive com relação a paráfrase ou a expressões que substituam algum termo já utilizado no texto, quanto também em relação, vocês verão nesses parágrafos, a mobilização de classes de palavra que nos ajudam justamente a fazer esse movimento do texto de articulação de suas partes. Destaque especial para os pronomes, e vocês verão como eles serão articulados no texto justamente para nos ajudar a evitar repetições e a fazer retomadas pertinentes ao longo do parágrafo. Então, vamos lá. A paixão arrebatadora de artistas europeus pela natureza luminosa dos trópicos é quase um lugar comum na história das artes plásticas. Dentro desse grupo, repare como esse grupo substitui exatamente artistas europeus, para que eu não precise retomar e repetir dentro dos artistas europeus e tal, né? Então, dentro desse grupo, esse pronome demonstrativo foi bem empregado aqui para a gente retomar a ideia de artistas europeus. A ilustradora botânica inglesa Margaret Mee foi uma figura absolutamente original. Quero que vocês reparem aqui que a ilustradora botânica inglesa Margaret Mee é o grande tema desse texto. E a gente vai precisar mobilizar alguns recursos para que ao longo do parágrafo a gente evite ficar repetindo Margaret Mee todas as vezes. Com aparência de personagem de filme, compleição física frágil e pele quase transparente de tão branca, embrenhou-se pela Amazônia. Repare ainda que eu coloquei esse símbolo aí justamente para dar a dimensão de um sujeito oculto. Eu não precisei repetir Margaret Mee para continuar fazendo referência a ela. Apenas a desinência desse verbo aí continua garantindo a referência a Margaret Mee. Embrenhou-se pela Amazônia, muitas vezes acompanhada apenas de um guia. Isso nos anos 50. Isso o quê? Embrenhou-se pela Amazônia, tá vendo? O isso, mais uma vez, pronome demonstrativo, recuperou uma informação que eu havia acabado de colocar no texto. Isso nos anos 50, quando a região não despertava ainda interesse planetário. Esse quando retoma, por sua vez, anos 50. Repare então como foram diversas as referências aqui nesse pequeno texto em que eu percebo a retomada de uma expressão anterior. E até agora não precisei repetir Margaret Mee, que era o grande assunto, o tema principal aqui desse parágrafo. Quero mostrar agora, também nesse próximo parágrafo, como o texto vai se preocupar com a construção de alguns sinônimos ou paráfrases que nos ajudarão a evitar a repetição lá do Margaret Mee, que é o nosso principal assunto. Então vamos ao segundo parágrafo. A obra que lhe deu renome internacional entre os colecionadores de arte botânica. Antes de continuar, reparem aqui que esse lhe é também o pronome que substitui Margaret Mee, nosso assunto principal do texto. E vamos ver como que a gente continua fazendo referência a Margaret sem precisar repetir essa expressão. Suas aquarelas são de uma beleza estonteante. Algumas delas poderão finalmente ser apreciadas em seu conjunto. Repare que os pronomes delas e seu retomam justamente suas aquarelas. Sua produção levou 18 meses. As 248 ilustrações reproduzem trabalhos em lápis e aquarelas sobre papel, alguns como esboços em páginas dos cadernos de viagem de Margaret. Pela primeira vez eu reitero o nome da personagem depois de já algum tempo transcorrido quando da primeira ocorrência desse nome. O livro reproduz ainda trechos dos diários das expedições. Esses textos, olha o esses, mais uma vez, pronome demonstrativo, recuperando lá a ideia dos trechos dos diários das expedições.
Esses textos mostram como era intensa a paixão da artista por seu ofício. Reparem então como a artista recupera Margarete, evitando essa repetição. Ela escreve que gritou de emoção ao ver Melicônia rara. Ela quem? Ela que é a artista, que é Margarete, que é Lie, que é Margaret Me. Olha só essa cadeia referencial dentro do texto que articula essa mesma referência desde o princípio até aqui. Ela escreve que gritou de emoção ao ver Melicônia rara, algo que decididamente não faz parte do estereótipo de uma britânica. Uma britânica que é ela, que é a artista, que é a Margarete, que é Lie. Ao mesmo tempo, revelam uma cronista atenta e cheia de senso de humor. Em 2 pequenos parágrafos, a gente conseguiu mobilizar uma série de recursos com a finalidade de evitar repetições. Frequentemente, a gente encontra no texto o emprego da expressão o mesmo, a mesma, em lugar que não devia estar. Quer ver? João foi à padaria, ponto final, o mesmo nunca mais voltou. Esse o mesmo aí, na tentativa de ocupar um lugar de sujeito, recuperar o João ali da frase anterior, não é este o emprego adequado desse recurso. Diferentemente de quando eu uso esse recurso num outro contexto. Por exemplo, essa mesma roupa também foi usada na festa anterior. Reparem que dessa vez eu estou usando a mesma ou o mesmo para fazer uma referência a um elemento de dentro da frase, para apontar para esse elemento, e não para substituir um sujeito que estava na frase anterior, e eu gostaria então de evitar essa repetição e aí coloco o mesmo nesse lugar. Então, cuidado, é frequente esse equívoco e por isso mesmo, atenção a essa ocorrência. Sobre todas essas questões, pessoal, vocês já sabem, há tópicos de gramática e listas de exercício disponíveis aqui na plataforma. E se você já é aluno da plataforma Redigir, não deixe de baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. Então é isso, pessoal. Volto aqui mais vezes para a gente continuar estudando junto. Um abraço, tchau!